É bom ver todos vocês aqui de manhã também, né? Muito bom. A escritura muito conhecida, João, capítulo 4, verso 19. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Eu quero dirigir uma parte da oração de membrana nos ungidos últimos dias, parte C do parágrafo 275. Pois, Senhor Jesus, eu sou um homem de lábios impuros, como Isaías clamou, habitando com pessoas de lábios impuros. E ai de mim, pois eu vejo a revelação de Deus se tornando manifesta. Como Isaías viu os anjos no templo, eu vejo o tempo do fim, Senhor. E ai de mim e minha família, ai de mim e meu povo. Ó Deus eterno, tem misericórdia de nós. Eu imploro por mim mesmo e o povo. Não nos deixe perecer com aqueles que não creem, mas que possamos viver com os crentes. Toda denominação, Senhor, todo homem ou mulher, eu não posso te pedir para abençoar uma denominação quando eu sei que tu és contra ela. Mas eu somente posso dizer, Senhor, se tu tiveres qualquer de tuas ovelhas lá entre eles, que elas possam ouvir esta fita, que elas possam ouvir isto, Senhor, e entender com o entendimento que tu lhes der, e que elas possam sair e receber a ti. Possam elas não estar enganadas pela cegueira e tradição deste dia. Possam elas não tentar comer algo que foi um cadáver no outro dia. Que elas possam aceitar a palavra. Foi assim que os fariseus crucificaram a ti, Senhor. Eles estavam pregando o cadáver do dia de Moisés e tentando se regozijar sobre isso, depois que tu tinhas dado tipo no deserto de maná fresco cada noite, significando cada geração. Foi aí que eles falharam. Isso os envenenou, isso os matou, comer esse alimento contaminado. E espiritualmente, isso faz a mesma coisa hoje. Mata-os espiritualmente com uma denominação. Ajuda-nos, querido Deus. Está tudo em tuas mãos agora, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode ser. Eu não quero nem completar o pensamento, apenas usar estas 3 palavras. Vejo que és. A semente da divergência 123. E Jesus disse: quem disser aquilo a respeito do Espírito Santo, quando ele vier fazer o mesmo, nunca será perdoado. Aí está a sua divergência. Vê? Mas então ele disse que ele os perdoaria porque o Espírito Santo não havia vindo, o sacrifício, o cordeiro não havia morrido. Mas então a mulher não pensou naquilo. A mulher disse: Senhor, vejo que és profeta.
Eles não haviam tido profetas por centenas de anos. Disse: vejo que és profeta. Agora sabemos que o Messias, o qual é chamado Cristo, quando ele vier, isto é o que ele vai fazer. Eu vejo que és. Eu que você espera uma pessoa da sociedade, da grande sociedade, um grande homem renomado, se entender e dizer: vejo. Irmão Branham sabia que também no seu tempo as pessoas não tinham condições de ver. Já falamos isso? Dentro do tabernáculo Branham, perguntas e respostas sobre os selos, lá no início, e diz: vocês não estão vendo o que está acontecendo esta semana. Se o tabernáculo Branham não está vendo, eles eram piores do que a samaritana. A samaritana, uma mulher de má fama, uma mulher que estava vivendo com o sexto homem, mas ela teve condições de conhecer o que estava acontecendo naquele dia. Porque como conhecer o que está acontecendo se não sabe a Escritura que cumpre naquele dia? Você só sabe se está acontecendo porque tem uma Escritura. Você lê a Escritura, é isso. Tinha gente que lia a mesma Escritura que a samaritana lia, mas não podia saber aquilo corretamente. A samaritana foi eleita para ver aquilo naquele dia. O Anás não podia dizer: tu és, senão Beelzebul. Ele não tinha luz. E as congregações, não se lê na Bíblia que a congregação de Anás e Caifás converteram a Jesus. Não podia converter tal sacerdote, tal congregação, tal mãe, tal filho. Então, você não pode esperar que Caifás, que Anás converta, e nem que o povo dele converta. Você não adianta você querer esperar que o povo das igrejas converta, nem seus pastores convertam. Eles não sabem a Escritura que está cumprindo. Porque se todo mundo soubesse de uma Escritura, corria para ela. Se todos os homens nos dias de Noé soubessem que a Escritura para aquele dia era uma arca, eles corriam para a arca. Mas eles não sabiam. Mas os animais sabiam. Isto que é o problema. Os racionais não sabiam, mas os irracionais sabiam. E Deus então colocou aquele tipo de animal dentro da arca. Muitas vezes você tem que lembrar que Deus vai levar para o céu gente que você acha que não podia entrar lá. E Ele vai levar. E vai deixar do lado de fora gente orando, falando língua estranha, crendo no profeta, chorando, escutando fita, escutando CD. E vai largar tudo para trás. E vai pegar gente que está enxergando a mensagem do dia, a Escritura, para poder dizer: vejo que és. Não que eras, não que vai ser, vejo que és. Tempo presente. Você tem que ter esta revelação. Porque se a pessoa não conhece a Escritura, ela não pode conhecer o acontecimento. Os crentes, nós pensávamos que eles conheciam as Escrituras, dias de Noé, dias de Ló. Mas se eles conhecessem, eles diriam: Branham é o profeta de Deus. Mas os crentes não conhecem as Escrituras. Tem as Escrituras. Jesus disse para eles. Jesus não falou para pagão. Jesus falou para quem tinha a Escritura do Velho Testamento na mão: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, mas são elas que testificam de mim.
Essas escrituras não falam de vocês. Essas escrituras falam de mim. Examina ela melhor. Você tem a escritura, mas não examina. E quando você não examina aquela escritura, você perde. Você até quer ser uma coisa que não pode ser. Não adianta nós querer ser anjo quando nós somos homens. Não adianta você querer ser pastor quando você é membro. Pastor nasce. Pastor não é feito em seminário, não é formado através das teologias. Pastor nasce. Aquilo ali vem das entranhas de Deus para as entranhas de uma mulher. E que tipo de mulher? Então você vê que até Jesus veio de uma mulher virgem, mas para eles ela era errada. A escritura estava cumprindo, mas eles não conheciam aquela escritura que estava cumprindo naquele dia. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Não conhecendo aquela escritura, não podia conhecer a pessoa. Se você não sabe que tem uma escritura cumprindo, você não vai identificar aquela pessoa. Quando você conhece aquela escritura, aí você identifica. Israel deveria olhar para Moisés e dizer: tu és o libertador. Pode dar muita coisa errada no nosso meio, mas tu és o libertador. Vejo que tu és o libertador. Mas outros olharam para ele e viram que ele era um falso. De que ele prometeu tirá-los do Egito, levá-los dentro de 3 dias até Canaã, e antes de cumprir os 3 dias eles pecaram e queriam que Deus cumprisse sua palavra. Deus faz uma promessa para mim, e eu penso que é para mim, e depois aquilo não cumpre em mim. Eu vou falar que Deus não cumpriu. Mas Ele não fez para mim. Ele fez para uma semente eleita que ia entrar. Só que aquela semente eleita estava nas entranhas das mães deles, dos pais deles. Eles não eram a semente eleita. Dentro de 3 dias, justificação, santificação. Vocês chegam lá agora. Não chegaram. Pentecoste foi um movimento que pareceu ser o real. E nós temos. Isso não era. Isso é o Pentecoste verdadeiro. Não era. Era a mensagem de Elias. Tivemos 7 eras da igreja pensando a blasfêmia contra o Espírito Santo. Era falar de um ungido apenas naquele dia. Teve que passar 7 eras para nós aprendermos com o irmão Brana. 134, hoje tem se cumprido essa escritura. Ele diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo é hoje. Sempre é quando Deus está encarnado. Quando estava encarnado em Jesus, não podia ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, e sim contra o Filho do Homem. Aí tinha perdão. Porque o Cordeiro ia para o trono, mas a blasfêmia contra William Branham, a mensagem do profeta, no último dia, era quando o Espírito Santo que foi derramado estava encarnado. E era tempo do Cordeiro sair do trono. Por isso, não tem perdão. É esse povo que segue a mensagem. Eles são bons, são maravilhosos. Se você parar, você diz: não, mas eles vão entrar. Deus vai dar um jeitinho para eles. Porque são muito bons. Eles são bons à nossa visão. Porque nós queremos olhar com o olhar de cordeiro, de misericórdia, de advogado.
Mas Deus está olhando agora com um olhar de juiz. Deus está vendo que eles não são bons. Bons são aqueles que fazem coisas boas à noiva, a João. Agora vai descobrir quem é João, vai descobrir quem é a noiva. Tem tantas noivas no mundo, diz o profeta, mas haverá uma verdadeira. Você tem que descobrir qual é, fazer parte dela. Nascer naquela família brana, ter natureza brana, natureza de Deus, e natureza nova. Brana está apontando para novo nome, é nova natureza. Você já teve muitas naturezas durante as eras, mas agora você precisa de uma nova natureza, de um novo nome. Amém. Em Josué, se eles olhassem para ele, eles podiam dizer: tu és, eu vejo que tu és o sucessor de Moisés. O que está acontecendo, o que você está fazendo, e se você andar pelo caminho de Moisés, e fizer aqueles mesmos feitos de Moisés, nós não vamos te deixar. Mas ele tinha que ser uma semente predestinada como Josué, porque muitos foram abalados. Acã ainda morreu com a sua congregação, com a sua família, mesmo no tempo de Josué. Era um imprestável, um que estava atrás de fama, de dinheiro, que era o ouro. O que hoje não falta é pregador que está atrás de fama. E quem crê nessa mensagem, prega essa mensagem, tem fama ruim. Se você quer fama, toma essa. Você tem fama ruim. Eu queria ser bom, ter uma fama de bom, mas não consigo. Para eu ter fama de bom, eu tenho que pregar o que eles pregam, eu tenho que dizer que o irmão Brana ainda vai voltar, eu tenho que dizer, vamos escutar mesmo, ficar só escutando as fitas do irmão Brana, para eu ter fama de bom. Mas não é tempo mais dessa fama. Nós tomamos a fama de ruim. Por quê? Somos contra Brana? Não. Somos contra ouvir as fitas do irmão Brana? Eu não poderia pregar se eu não lesse essas mensagens de Brana. Nenhum de nós. Porque para o povo crer no que eu prego, no que esses irmãos estão pregando, eles têm que mostrar a mensagem. O irmão Rogerinho vai pregando e não fala onde que está. Todo mundo fica de orelha em pé de que, sei lá. Foi Brana que falou isso, não. João, representante do sangue de Jesus Cristo. Não fala. Aí chega no final, ele fala, aí murcha tudo a orelha. Por quê? Quem falou? Foi Brana. O povo não crê em nós. O povo crê em Brana. Se nós não falamos o que Brana falou, não vai adiantar nada. O povo está crendo porque Brana falou. Está escrito. Então eu creio e você crê. E não somos pregadores aqui com a mensagem de Brana para dizer, esse pastor lê a mensagem, então eu vou ficar com ele porque lê a mensagem de Brana. Não adianta. Até o diabo lê a mensagem de Brana. Os diabos estão lendo a Bíblia. Os diabos estão carregando a Bíblia debaixo do braço. Estão indo para a igreja. Os diabos são crentes. Se a Bíblia não tivesse dito, era difícil para a gente falar. Mas você crê que Deus é um? Mas o diabo, eu creio que Deus é um. Eu creio na deidade. O diabo também crê. Se você soubesse que nem o diabo crê na Trindade. Ele cega eles
vê eles glorificando, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, como se tivesse 3 lá no céu, o diabo dá uma parada e diz, ai besta. E tem hora que você diz, o diabo me fez fazer isso. O diabo também diz, eu não. Porque Brana falou também. Brana falou, você diz, o diabo me fez fazer isso e aquilo. Falei, não, não foi o diabo. Foi você que saiu na fronteira. Não é o diabo. Fica pondo culpa no diabo, quando é você é o diabo. Não foi o diabo que fez você fazer aquilo. Ai, Jesus. Agora, tem que ver a mensagem do dia. Tem que ver o acontecimento. Tem que saber que está na Escritura. O que adianta, irmãos, estas Escrituras, estava pensando ontem, essa Escritura de Apocalipse 10, 8 a 11, quando ela foi vivificada, ninguém lia ela antes. Você ouviu os outros pregar, né? Vamos ler Apocalipse 10, 8 a 11. Vamos falar longe, 20 anos atrás. Ninguém está pregando isso aí. A Escritura não estava vivificada, não era dia dela. A Escritura tem vida no dia dela, mas nem um minuto antes. E termina a vida, mas não vai nem um minuto depois. É a Escritura. E as pessoas não acompanham. Não pode ser nem como a samaritana, a mulher de má fama, mas ela era uma eleita. E mulheres de caráter não vão entrar. Porque não tem crido na Escritura do dia. Não tem visto. Sacerdotes, sumos sacerdotes, foram para o inferno, Anás, Caifás. Pensa que eles foram para o céu, não. A gente até tinha vontade. Foi para a beiradinha, lá no cantinho do céu. Não tem, o céu não tem canto. Então você não vai para um canto do céu, para ficar repartido, cada um num lugar. Lá não. Eles foram para o inferno. Eles não identificaram a mensagem do dia. Tu és. Eles tiveram tu és. Beelzebub. A samaritana, tu és profeta. O Pedro, tu és filho do Deus vivo. Que diferença. Aí nós queremos colocar todos no mesmo barco, só porque tem ofício na terra. Ofício de sacerdote, de sumo sacerdote, de pastor, de profeta. Tem ofício na terra, de evangelista, de mestre. Não, Deus não olha isso. Deus olha a pessoa que chega com revelação. Não quero apoiar isso, mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Tem pastores que não têm um defeito no casamento, mas não vai entrar. Tem pastores que foi casado mais de uma vez e vai entrar. Você, mas pode? Desde o tempo de Brana para cá, houve um perdão pela mensagem do dia. Então, vão entrar. E pastores com família inteira na igreja vão se perder. E pastores com luta com filhos que não querem servir a Deus, vai entrar. Deus tratando individualmente. Individualmente. É a forma de Deus tratar, porque você vê, Deus está olhando o indivíduo. Tu és, ele não olhou o grupo de Anás e Caifás, ele olhou o indivíduo, a samaritana, o Pedro. Ele olha a mim, a você, nós com luta para colocar os filhos dentro. E os outros conseguem, nós não conseguimos. Desde 40 anos que eu tenho vontade de ter uma escola dominical,
Mas, Senhor, Goiânia consegue, São Paulo consegue, Belo Horizonte consegue, e eu não consigo. O que pode ser isso? Porque não precisa ser desse jeito. Você quer continuar apenas da mesma forma que veio, ser igual aos outros. Mas eu não te chamei para ser igual aos outros. Você faz a diferença. A mensagem faz a diferença. E Deus sabe que sempre tive vontade. Quando eu comecei nessa mensagem, eu quero ter um trabalho de cura divina, que eu quero ganhar muita gente. Pensei em salão grande, arrumei salão pequeno. Pensei em grande povo, veio um povinho. Mas, meu Deus, o que é isso? Estou crendo na mensagem verdadeira. Os outros creem na mensagem falsa. Uma vez mesmo no encontro denominacional, aí eu penso isso há muitos anos, desde 20 anos, quando eu estava frequentando encontros denominacionais. Eu falei, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa, não pode. Eu estou andando direito, fazendo o que é certo, e fazendo de tudo. A minha igreja é uma coisinha. Agora chegou um irmãozinho, um pregador cabeludo, Senhor, contando testemunho que ele tem 10 mil pessoas na Bahia. Eu falei, meu Deus, mas estou ruim demais. Olha, o cabeludo está ganhando de mim. Olha que tempo que eu trago isso. São pessoas vivas. Chama a atenção das pessoas. Tem nada de cristianismo, tem nada de obediência à palavra. Tem alguém que quer ser igual a eles. Só para ter gente para dizer, não, esse povo crê mesmo, a mensagem é verdadeira, é muita gente, não. É verdadeiro, mas é só 8 que entram dentro da arca. É verdadeiro, mas só um é que vai ser raptado. Não temos, ó pequeno rebanho, porque o Pai agradou dar-vos o reino pequeno. Nós pensamos num Deus grande, mas que tem um pequeno rebanho. Um Deus grande que trabalha com um indivíduo. É eu, é você. Seja honesta, seja honesto. Vocês não perdem por ser sinceros, por ser honesto. Tem muita gente sincera e honesta lá fora, que estão perdidas, mesmo na igreja. Então não é apenas ser sincero, mas seja honesto, seja sincero, fale a verdade com o seu marido, com a sua mulher, com os seus filhos, com os seus irmãos, com o seu patrão, com a sua patroa. Fale o que é verdade, você não perde por isso. Você só ganha. Fala a verdade. Vai vender um carro que está fundindo? Fale a verdade. Motor está quase pifando. Não, mas a gente não vende. É por isso que os crentes vão para o inferno também. Porque gosta de fazer negócio errado. Ou o carro está arrebentando, vamos vender logo. Vamos passar isso logo para frente. E você vai no outro, o outro fala, passa isso. Você vai no mecânico, o mecânico examina o carro e fala assim, para passar para frente. Mas desse jeito, para a bomba não estourar na minha mão, eu vou pôr a bomba na mão do outro e sair correndo. E não quero ser culpado depois disso daí. Seja honesto, seja sincero. Tem gente que tem uma honestidade, muitas vezes é uma sinceridade até excessiva que os prejudica. Tem gente que conta o centavo dos dízimos. E até prejudica elas. E talvez por faltar um pouquinho, elas dizem, meu Deus, tem misericórdia, e fica acusada. Coloque diante de Deus. Aí o outro já diz, eu não sou assim não, e eu devo um monte. O outro eu nem pago.
Está tudo numa boa. Agora, se Deus vai levar para o céu, nós tudo, cada um de um jeito, vai chegar uma bagunça lá no céu. Aí você vai chegar lá e dizer: Osmar, você falou daquilo que precisava fazer, eu não fiz. Você fez, eu não fiz, e eu estou aqui. Ah, não. Lá não vai ter essa não, filho. Não vai mesmo. Nem eu vou, nem você. Não fez a coisa certa, não vamos. Ninguém vem na igreja para ser pior. Irmão Brana diz: nenhuma freira vai estudar, vai para o convento para ser uma mulher má. Ela vai para ser uma boa freira, uma boa pessoa. O sistema que a polui. Ele vai para ser dedicado, um rapaz dedicado, largar de casar, de ter uma mulher, que foi a melhor coisa que Deus deu para o homem depois da salvação. O indivíduo larga aquilo e vai estudar para padre. Ele pensa em servir a Deus melhor. Quando ele cai dentro do sistema, o sistema o corrompe, o polui. E ele passa a conhecer mulheres do mesmo jeito, com batina e tudo. É o sistema que polui, que corrompe. O irmão Brana pregou isso. Então, quando nós estamos servindo a Deus, devemos ser sinceros. A mulher achou que Jesus não sabia a vida dela. Vejo que és profeta. Coisa boa, né? Eu vejo, mas ele já sabia a vida dela. Ele falou a vida dela. Quando ele falou a vida dela, ela abriu o jogo também. Será que você ouve a mensagem e aquilo nunca abre sua mente, seu coração, para ser um crente melhor, um marido melhor? Eu sempre estou mexendo nisso. Mas eu vejo um Deus melhor cada dia. Deus é bom. Aí eu descubro essa bondade nele, descubro a bondade em Deus. A mulher quer descobrir a bondade no marido, não a ruindade. Ruindade ele já vem com ela. A bondade. O marido quer encontrar a bondade na mulher. Melhor contato, melhores conversas, melhor companheirismo, melhores ações. Um está procurando o outro. A igreja deve procurar melhor contato com Jesus. Cada dia ter melhor companheirismo, não ficar de cara feia, virar as costas para ele na cama, não. A igreja não pode fazer isso na cama do Evangelho, na cama dos versículos do dia. Você está deitado com ele naqueles versículos e vira as costas para ele, como: não vou te atender. Não, a igreja precisa atender, ser agradecida. Isso faz parte da minha vida. Se você viveu um tempo sem caráter, mas você encontrou uma mensagem que trouxe caráter a você, e você lutou para possuí-lo, para mudar de vida. Que tem gente que vive a vida inteira e não muda, nada muda. A gente não pode nem entrar em muitos pormenores. Mas, irmãos, a mulher é como a igreja. O homem é como Cristo. A mulher quer olhar e ver um esposo com segurança. Ela quer olhar e ver que ela tem um homem que ela pode amar, descansar nele. É que o espírito do dia, a mulher luta por ela, o homem luta por ele, e cada um tem o seu cartão, que é muito bom, né? Mas quando acaba o dela, ela passa para o dele mesmo, e quando acaba o dele, se pedir para ela, ele tem que pagar. Mas quando acaba o dela e passa para ele, ele não vai pedir para ela pagar. Eles querem uma lei. O povo gosta de acompanhar o mundo do jeito que ele está. E por que não ser um bom marido, uma boa mulher, bons filhos,
Diz, mas não tem ninguém bom. Sim, bom é Deus. Quem que você tem? Quem que você tem? Jesus não aceitou o rapaz falar, bom mestre, que Jesus sabia. Para que você falar que eu sou bom quando você não é? Por que você fala que eu sou bom? Eu vou fazer um teste. Vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Acabou. Eu falei que ele era bom, mas desse jeito não. Falei que ele era bom jogando que ele era bom para que ele pudesse me dar uma beiradinha do céu. Sem tirar minha riqueza, sem tirar o que eu tenho. Mas Jesus viu, você é agarrado nisso, rapaz. Você é agarrado. E Jesus vê, vou falar em tudo, Jesus vê você é agarrado no homem, você é agarrado na mulher. Você é agarrado no dinheiro, você é agarrado na fama. E fica, oh, Jesus, o Senhor é bom. E ele está olhando para a sua cara e diz, por que você me chama de bom? Bom é Deus, é como a dizer, tenha Deus como eu tenho. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Eu e Deus somos um. Não me diz, bom mestre, quando você não tem nada de bom em si. E se eu quiser dar a minha natureza para você, você vai rejeitar. A minha natureza vai fazer você ser uma boa pessoa, honesta. Há muita desonestidade entre crentes. De primeiro, crente tinha honestidade. Mas foi perdendo, que hoje você não pode ter fé nem no crente. Se o crente fala assim, eu vou te pagar. Lá atrás, muitos anos atrás, ele pagava mesmo. Agora, nem crente. Tem hora que nem pastor. Gente pastorada ficava sabendo, nem pastor. Comprava livro de uma ombrana, dava para o povo, ficava devendo e não pagava. Nem pastor. Depois quer tomar conta de um povo. Você tem que ter honestidade, conhecer o que está acontecendo naquele dia. A mensagem de Deus forma em nosso caráter, mas você tem que crer naquela mensagem. Ela tem que entrar em você, porque você é dela. Não é entrar quando você não é dela. Você é dela, você pertence a essa mensagem. E ela precisa entrar. Ela chegou. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra em mim, segundo a tua palavra. Veja o que és. Só alguma coisinha como testificar da pessoa do dia. Se não sabe a escritura do dia. Quando vocês que sabem da escritura do dia, vocês testificam de uma pessoa do dia, os outros falam, o que você está falando, rapaz? Eles não sabem nada da escritura do dia. Eles não podem identificar a escritura do dia, nem a pessoa do dia. Quando falávamos em Brana, o que você está pregando, Brana? Nós pregamos Jesus. Você tem que saber da escritura hoje. Você está falando de Jesus, de uma escritura que cumpriu há 2000 anos atrás, escrituras que foram profetizadas 4 milênios, 2 milênios e meio, 800 anos antes dele nascer. Ali estava a escritura sendo profetizada e ele nascendo. Você fala de escritura lá de trás. Você conhece os dias da voz do sétimo anjo? Para dizer, vejo. Eu vejo que Brana é profeta. Isso daí eu vi em 1972. Eu vi, esse homem é profeta. Deus sabe, eu estava dentro de um alpendre, lendo uma literatura. Subindo ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Só que lá bastou para mim. Isso é profeta.
tinha tanta vontade de encontrar um homem desse tipo e ele já morreu, mas ele é profeta. Eu queria tanto encontrar um homem que conhecesse o que estava no coração das pessoas, como Jesus conhecia, mas ele já morreu. Mas eu creio, tu és profeta. Eu creio, 1972 até hoje. Não é porque eu era bom, não. É a misericórdia que me alcançou. E dali para cá procurei fazer as coisas mais certas possível. Tenho falha como qualquer um homem tem, mas estamos lutando pela coisa certa. É isso que manda. Não é pensar assim, eu não tenho nenhum problema. Aquele ali sim. Aquele ali tem. Mas eu jejuo 2, 3 vezes por semana. Eu pago o dízimo de tudo. Eu não sou como aquele. Esse foi o erro. Tem muitos que estão assim. Eu sou bom, mas aquilo ali não presta. Não, você tem que saber que a gente não presta como os outros. A misericórdia de Deus veio, entrou em nós, fez de nós o que nós estamos sendo e o que devemos ser. Foi a graça de Deus que entrou e mudou a nossa vida. Então, nós podemos estender a mão e ter misericórdia da irmã que está ali fora, do irmão que está caído, da mão e levantá-los em nome do Senhor Jesus. Identificando essa escritura, nós aprendemos a valorizar a escritura. A irmã Brana falou também sobre deslocar a escritura. O povo hoje desloca a escritura. Eles estão... Hoje é Apocalipse 10, de 1 a 7. Essa escritura já está deslocada. Não é o dia dela. E é difícil ele dizer, não é. Irmão Brando disse que para nós tomar cuidado, para não deslocar as escrituras, colocar o cumprimento dela no outro lugar. Noutra era. Quando o cumprimento dela é nessa era. Essa era é Apocalipse 10, 8 a 11. Esse é o tempo depois do irmão Brana. Não desloque essa escritura para outro tempo. Eles tomam a escritura que diz do novo nome, que está lá atrás, em Apocalipse 2, 17 e 3, 12. Eles deslocam aquela escritura para depois do rapto. Não, aquela escritura, ela foi apresentada naquele dia, mas o tempo dela era no tempo de William Branham, quando ela estaria no lugar certo. Novo nome, Deus dá novo nome, Deus tem um novo nome. Foi tudo naquele tempo de William Branham. Não desloque a escritura. Senão hoje, Deus chamaria João, mas ele não chama João. Ele continua Branham. Entendeu? Não desloque as escrituras. A escritura do dia, sim. Hoje é dia, não adianta eu falar. Irmãos, hoje é dia de Moisés. Passou. Hoje é dia de Jesus. Passou. Hoje é dia de Paulo, passou. Paulo no seu dia falava do hoje. E hoje, como hoje, e nós os que estivermos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Paulo cria que a vinda do Senhor estava no seu dia. Nós, os vivos. Mas essa escritura é para nós. Cada era toma essa escritura para nós. E nós estamos na última hora. Essa escritura é para nós. Nós os vivos. Já está quase na hora de sermos transformados e subir ao encontro do Senhor. Mas antes de transformar e subir, tem que transformar e viver. Temos que ser transformados. E a mulher, a nossa mulher, o João foi transformado. O Pedro foi transformado. O Manuel mudou mesmo. E o marido fala, e a Marieta está uma benção agora. Mas como ela mudou, agora sim. Agora eu sou Romeu dela. É o dia.
Mudou a vida. As pessoas querem ir com casca e tudo para o arrebatamento. Eu estou fazendo negócio errado, eu estou falando besteiras, asneiras, e vou para o céu. Ele vai passar aqui, Osmar, vamos para o céu, vamos voar, Osmarzinho. Primeiro, tem uma transformação aqui. Prove que você encontrou Jesus. Prove que você encontrou Brana. Jesus diz: aprendei de mim. Brana foi o último exemplo que nós tivemos. Nunca bebas, nem fume, nem desonre teu corpo, isto é, não viva com outra mulher que não seja a sua. Não entre em uma mulher antes de se casar. Não contamine seu próprio corpo. Isso é para nós, é para o nosso tempo, isso é para essa vida de tentação que temos aqui. E Deus exigiu de quem? De Brana. E por que não de mim, se eu sou filho de Brana? Nunca bebas. Você amanhece tonto lá, é o sombra. Cria vergonha, sombra. Bebeu vinho até fala mole. Nunca bebas. Sou contra se você toma o seu golinho, problema é seu. Eu só tomo na ceia. Não tenho vontade de beber mais. Só na ceia. Eu nunca tive essa lombriguinha. Ai, vontade de tomar um vinho. Tomar uma cerveja. Agora você pensa bem as pessoas que já tiveram essa lombriga. E se o Espírito Santo ainda não matou esse verme, se você não deu lugar para Deus entrar e matar o desejo do tabaco, da cachaça, da mulherada, tem que pedir a Deus. Você pensa que é fácil criar caráter cristão? Não, você tem que lutar contra você, contra a sua carne. Aquela mulher me atraiu, mas eu não vou atrás dela. Ela me convidou, mas eu não vou. Ela disse que sou um pato, vou continuar sendo pato, mas não vou ouvi-la. Agora, muitas vezes, o homem está na caça da mulher, à procura de uma tentação. Filho, quando aparece a tentação já é difícil, e quando você fica com a espingarda na mão, procurando a tentação, e a hora que puxa, não tem bala. A hora que vai atirar, quando você volta para si, como é que chama? Pela culatra. O tiro saiu pela culatra. Pá, naquela mulher. Pá! Parece que as mulheres não têm tanto problema como os homens. Vocês têm que orar. Os homens têm que orar mais. Os homens estão sendo mais tentados por mulher do que as mulheres por homem. Tem mulher que é fogo. Mas os homens estão sendo pior ainda. Precisa de mais oração. Orar. Ô pastor, ora por mim, porque eu estou enfrentando. Eu orar por você? Rapaz, se vire. Você tem que criar caráter. Eu estou lutando para mim aqui. Isso é um problema meu também. Eu tenho que lutar para mim. A minha oração não vai adiantar para você, não. É você mesmo. A hora que você pensa que os outros orando para nós, está todo mundo orando para nós. É hora por nobre e não pega nada. Não entra nada. Aí fica, meu Deus, está todo mundo orando para mim e eu ainda estou. Não é os outros que têm que orar para você. É você que tem que orar. Jesus nunca disse para os outros orar e vigiar para você. Diz vigiai e orai. É você que tem que fazer isso. Você que viu, é você que tem que tirar o olho. Você que foi convidado, é você que tem que sair fora. Não a oração dos outros que vencem a nossa vida, não é a nossa oração. Creia na sua oração.
até para os seus filhos, para a sua família. Talvez você pense, é a oração do pastor. E muito bem, tem isso na Bíblia também. Muito bem, mas você crê na sua oração. Um pai, uma mãe com uma criança ardendo em febre, não existe ninguém que sente melhor por aquela criança senão o pai e a mãe. Não tem ninguém. A gente pode dedicar aquilo para orar para as pessoas, que elas sejam abençoadas, mas o pai e a mãe põem a mão. O marido orar pela mulher, a mulher orar pelo marido na sua casa, pode sim. Talvez ele fique aquele santarrão. Não vem pôr a mão na minha, não. Só para sexo, que ele quer que ponha a mão. Mas logo que você está doente, a mulher tem que ir lá pôr a mão na sua cabeça. Satanás, sai do meu marido. Dá uma olhada, assim, que é mulher. Sim, Satanás, sai dele. Sai essa febre, sai esse adultério, sai essa mentira, sai esse negócio falso. Pede para a mulher, ela pode orar para você. Que, se tem uma que deve querer o seu bem, né? Se não for o contrário a coisa. Na hora que você pegar o seu marido, pondo a mão na sua cabeça e diz, Senhor, despede a tua serva em paz. Porque os olhos dela já viram a salvação. Você já pensou? Ninguém quer essa oração. Que coisa boa. Ora para eu viver, ora para eu ter vitória. Mas esse aconchego do lar, não tem ninguém melhor que você que sente por aquela pessoa que você vive, que você ama. Ajunta a sua oração, suas forças e pede a favor daquela pessoa. Aquela família é unida, é abençoada. Um ora para o outro dentro de uma família. É uma família. Não é ficar como os denominacionais. Vai lá, corre, chama o pastor. Ore. Você crê na palavra? Manda uma palavra. Eu tenho pessoas que comunicam comigo. Pastor, manda uma palavra para mim. Seja curada. Pronto. Tem que fazer uma oração, chacoalhar a cabeça, movimentar, derrubar no chão. Hoje está assim. Os pregadores que têm poder aí, é hora que põe a mão assim, é hora que vê que você é muito forte, te dá um empurrão. E os outros já estão lá atrás para te segurar, para não bater a cabeça e morrer, porque senão vai dar problema para eles. Mas estão fazendo um espetáculo. Eles querem fazer um espetáculo. Pensa que no tempo que o povo rolava pelo chão, como diz o Mão Brana, no tempo dos metodistas, que eles rolavam pelo chão, não era essa falsidade que saiu hoje, não. Pastor pondo a mão na cabeça de membro e derrubando tudo no chão. Não é essa falsidade, não. Para eles dizer, Deus tem me dado um ministério, eu tenho poder. Por que você não tem poder para não deixar ela cair? Porque caindo, está dizendo que você tem poder. Ensinou, a igreja aprendeu. Olha o poder que ele tem. Agora, não tem coisa melhor do que você ver um homem levantado, uma mulher levantada do pecado, do erro, da maldição. Aquela mulher que não dá bem com o seu marido, mas ela ora a Deus, Senhor, eu quero amar. Tem hora que você me perdoa, mas tem hora que ele é um cafajeste. Vai dizer, Senhor, mas eu quero amar ele é meu marido. Eu quero dar minha vida por ele. Deus vai te honrar. Ele pode ser ruim, ele pode ser mau. Talvez ele não seja crente. Talvez ele pise em você. Ora baixinho para ele, por ele. Não ora alto não, que você provoca ele. Ele te mete o braço. Então você vai orar. Sai, Satanás, do meu marido. Você vai ver que ele entrou, foi agora. Não é assim que faz. A oração baixinha, a oração quieta. Vai para o seu quarto, disse Jesus, e ora ao seu Pai em secreto, e Ele te responderá.
Né, lá pro quarto, orando, batendo para todo lado, acordando os vizinhos e achando para os outros creem que você tem alguma coisa. Larga de mão dessas besteiras. Ore assim, ó, creia. Jesus falou para o rapaz: vai, o teu criado vive. Sem nenhum espetáculo. Jesus não deixava os demônios fazer espetáculo. A hora que eles começavam a dizer: cala! Eles querem que faça espetáculo para eles gravar. Muitas vezes no lar, eles querem que faça espetáculo, orações altas, mensagem de Osmar alta, arrebentando lá. E o vizinho diz: ô maldição. E os outros falam contra a mensagem por sua causa. Porque você não sabe ouvir em secreto. Se a família não gosta, compra um foninho. É prejudicial também, eu não gosto disso também. Se não pode ouvir baixinho, compra um foninho, põe ali. Vai ouvir só você a mensagem. Não tem que provocar ninguém. Isso daqui vem de dentro para fora. É Deus que te deu essa bênção. Amém. Olha, eu tenho que terminar. Só Jesus. No entardecer, Zacarias 14, 6, 7. Aqueles que viveram no entardecer não deveria ter dito: tu és a luz do entardecer. Esse homem, a mensagem dele, brana, luz do entardecer. Era ver Billy Graham, olhar nele assim: Graham, você é um anjo. Você é o Miguel. Ora, você é o Gabriel. Olha para ele: Brana, você é o Senhor. Elohim, carne humana. Deus estava em Brana. O problema é que as pessoas tropeçam por lá de fora e Deus está do lado de dentro. Não tropece em Brana, só creia. Creia que Deus esteve nele. Mas Deus esteve foi em Jesus. Não, no entardecer, Deus queria estar num homem mesmo. Porque Jesus ainda era um homem que nasceu de uma forma sobrenatural. Pelo Espírito Santo, não pelo sexo. Mas Deus queria vir para ser homem igual nós. E como Deus não bebe, não fuma, não prostitui, Ele falou para Brana: nunca fumes, nem bebas, nem desonre teu corpo com coisa alguma, porque eu tenho um trabalho para ser feito com você. É Deus no homem. Crê que Deus está em você, vai para casa, uma ação errada, vai: meu Deus, isso aqui não é ação de Deus, que é ação minha. Me ajuda, me muda de natureza, me transforma na minha casa, conversando com as pessoas. Quantos homens conversam com as pessoas assim, querendo passar a lábia nas mulheres? Conversando. Normal, você pensa assim: não, é uma conversa simples. Não. Lá dentro, Deus não está julgando o que sai aqui da sua boca, mas a sua intenção. Quando você conversa, por que foi conversar com aquela mulher? O que você pensou a respeito dela? O que você sente por conversar com ela? Mais do que ao conversar com a sua mulher. É um adultério. A mulher também com o marido, não quer conversa com o marido, mas aí, enquanto os outros homens, papeia, vai no telefone e papeia. Adultério também. Você tem de viver bem. A sua comunicação é marido e mulher. O seu amor é dedicado um para o outro. Tenha uma na vida. Eu acho que eu posso dar esta palavra para o conserto da sua vida. Tenha uma mulher na sua vida. Você não tem? Precisa? Ore a Deus. Pastor, mas tem esse problema, Tenha uma mulher na sua vida e diga: Senhor, me dê graça que com essa é a última. Vou viver até o Senhor me arrebatar ou eu morrer. Uma oportunidade. Mulher, Deus me deu um marido. Eu quero um. Já tive muitos.
única coisa que eu te peço agora é um marido, nunca mais quero outro homem, nunca mais. A mulher pode ter isso e ela acerta a sua vida dali para frente e vão ser cristãos. E os outros lá fora vai falar deles, mas eles vão ser cristãos. Eles obtiveram uma oportunidade. Eu não posso de maneira alguma sair daqui sem te dar esta oportunidade uma vez na vida. Me entenderam? Ah, mas o senhor pregou ontem isso e... Sim, uma vez. Veja com quem você vai casar. Veja quem você vai aceitar agora como marido. Veja quem você vai escolher agora. Não escolha a pessoa errada. Senhor, é uma vez. Até que a morte separe. Se não aconteceu nas outras. Senhor, eu tenho que ter uma mulher para mim chegar até o final. Deus te dá uma. Eu quero ter um marido. Deus te dá um. Se você não tem. Se tem, filha. É aguentar aquilo ali. Senhor, me dê força para eu carregar a minha cruz. Carregou Jesus sua cruz sozinho, sem ter alguém que o ajudasse. Eu também carregarei a minha. Diz aquela irmãzinha que tinha um marido ruim, que levava pingaiada para dentro de casa. Você sabe a história, não vou contar que demora, mas aquilo estava dentro dela. Eu também levaria a minha cruz, até que um dia a morte me livre. O que foi aqui? Uma oração na beira do fogão. Converteu o marido. Naquele dia, o marido e aquelas outras pessoas que estavam ali fingindo de bêbados naquele dia, porque o marido pelo menos sabia, diz o profeta, que ele sabia que ele tinha uma mulher em casa, uma cristã em casa. E ela sabia que ela tinha um marido que trazia um monte de amigos para beber cachaça e comer presuntos com ovos. E que ela tinha que fazer. E ele, quando eles falaram mal de cristão lá, ele diz: olha, eu conheço uma cristã. E eles disseram: eu duvido se nós colocarmos ela à prova, se ela vai resistir. Ele diz: então vamos, é a minha mulher. E ele não era crente, mas ele sabia que ele tinha uma crente. Esse que é o problema. Tem hora que nós somos crentes e a mulher dentro diz que é crente e não é crente. Ele sabia que ele era um do mundo, mas sabia que tinha uma mulher crente. Vamos fingir de bêbado. Fingiram de bêbado. Ela fez, ele chegou de madrugada, quero presunto com ovos, ela teve que levantar, fazer presunto com ovos. Se ele soubesse que ela era uma mulher que pegava um pau de macarrão e metia na cabeça dele, ele nunca ia levar colega em casa para poder comer presunto com ovos. Mas ele sabia que tinha uma cristã que sofria muito e que o que ele falava ela obedecia. Ela levantou e fez. Ele colocou para eles, todos lá, o melhor que ela pôde fazer. Ele deu uma olhada, passou a mão, jogou tudo no chão. E dizendo: vamos daqui, colega. Aqui não tem nada de comer, essa mulher não sabe fazer nada que presta. Enquanto isso, ela pediu desculpa para eles. Não, querido, vou fazer outra vez. Ah, se fosse uma das mulheres de hoje, você vai ver o que eu vou fazer. Eu vou te pegar logo, deixa esse rapaz embora que eu te cato. Não, se desculpou, não, querido, eu vou fazer. Fez tudo de novo e lá ela cantou: esse hino carregará Jesus sua cruz sozinho, sem ter alguém que o ajude. Eu também levarei a minha, até que a morte livre me faça. Quando ela voltou, o marido e os rapazes estavam chorando, porque eles foram fingir e foram convertidos. Quem contou foi nosso profeta. Para que isso? Para mostrar que a mulher tem que ter uma natureza desse jeito, mesmo tendo um marido bebum. Ela tem que ter aquela natureza cristã. Não é depois arrazoar. Não, sabe que eu fiz isso com ele? Sabe que eu encosto ele? Que é fedor de cachaça. Talvez quando você casou com ele, ele já bebia uma cervejinha.
Talvez vocês casaram no mundo, já sabia daquele fedor. E aquilo com o tempo vai encalacrando o organismo e vai dando a catinga de sardinha com cerveja, que eu vou te falar, fica terrível. Mas você vai e sofre com aquilo até que a morte te liberte. E você pode ganhar seu marido. Por isso, falou São Pedro, a mulher sem palavras ganha o marido. São Pedro não falou para a mulher ficar pregando. Vem cá bem, vou pregar para você. Deus mandou um profeta, Jesus Cristo é Deus. Sem palavras. Pedro falou. As mulheres querem pregar para o marido, ganhar o marido pregando. Não, Pedro não falou assim. Pedro falou sem palavras. E não é para você falar sem palavras. Porque sem palavras falada vai encher a cabeça dele. Ele falou, sem palavras, a mulher muda, ganha seu marido. Já estou falando, muda, mas que não fique na mesma. Não há quem aguenta também. Ela muda, é uma mulher sem palavras. Sofre, ela cumpre o dever dela. Marido a procura, ela está com ele, ela cede, ela é mulher dele. Ela não é aquela que mente, que finge, que tem que tomar Novalgina, está com dor de cabeça, traz uma cibalena que nem existe mais. Talvez ela pede um comprimido que você procura na medicina, já foi. Como cibalena, já foi, não existe mais. Para sarar a dor. Não, tem que ter companheirismo, tem que entender sua posição. O homem tem que entender a normalidade da vida sexual com a sua mulher para viver bem. A mulher tem que entender isso aí para viver bem. Nós estamos na terra contaminada e nós podemos entender para viver bem. Marido e mulher, vocês casaram para isso. Se vocês tivessem casado e dissessem, ó, não vai ter sexo nesse casamento, ninguém casava. Vai casar para quê? Mas por que casaram? Porque sabe que tem uma vida sexual. Ambos necessitam desse atendimento em amor, com dedicação. Agora o marido passa a raiva na mulher o dia inteiro. Chama ela de bruxa, de feia, de gorda. E depois quer ela. Depois quer deitar com ela. Ela vai deitar com a magra. A vaca magra. Você não vale nada. O homem tem que ter amor, elogiar. A mulher vive por elogio, a mulher cede para você por elogio. Por isso você tem que largar de ser, eu não quero falar certas palavras, aquele homem, Dom João, que é conquistar, porque sabe que mulher é palavra. Homem é diferente. A mulher pode passar raiva no homem o dia inteiro. Se ceder para ele, normal. Mas você tem que saber. Jesus ama a igreja. Jesus trata bem a igreja. E nós deitamos com a sua palavra. Nós não viramos as costas para a palavra de Deus naquele dia. Nós amamos essa palavra, não é a outra. Você ama esse marido, não é outro. Você ama e quer deitar com essa mulher, é a sua, não é outra. É Cristo e a igreja. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de falar com o seu povo mais um pouquinho. Ajuda cada um de nós. Queremos continuar sendo uma bênção. Cada irmão do Senhor, ninguém faz coisa errada porque quer fazer, faz porque é forçado por sua natureza. E nós estamos aqui aprendendo, Senhor, que temos que mudar de natureza, pegar a sua natureza e transfundir na nossa. Aí sim nós vamos vencer, porque a sua natureza repudia o mal, repudia o erro, ainda que a nossa carne deseja o erro. Mas quando temos a sua natureza na nossa vida, na nossa carne, no nosso espírito, a sua natureza, então aquilo também passa a repudiar
o erro. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.